CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Todos que nos acompanham também pelas redes sociais, que tenhamos todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro do ano de 2022. Nós estamos aqui a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no início, né, porque, como é sempre dito aqui na casa, nós não temos tempo para estudar o Evangelho, a gente vai estudando conforme o nosso entendimento. Nós já terminamos e recomeçamos, estamos aí na parte da introdução. Então, a gente já passou toda aquela parte em que Kardec explicou o controle universal da doutrina espírita. Quem não pegou, depois pegue para ler, porque é bem interessante, é importante para a gente saber como é que isso foi feito, que não foi feito de qualquer maneira, nem por acaso. E hoje vamos dar início à parte 3 da introdução, que fala sobre as notícias históricas. Notícias históricas, ele vai falar um pouquinho do panorama e dos povos que são citados aqui no Evangelho, para que a gente tenha uma compreensão melhor, né? Eu vou pedir à nossa companheira Dilane para fazer a leitura aí desse primeiro parágrafo, para a gente poder fazer a nossa prece. Notícias históricas. Introdução 3. Para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Então, vamos fazer a nossa prece. Você pode fazer, Adilane, por favor? Não, pode fazer. Pode. Graças a Deus, Senhor, graças te damos, Mestre querido. Graças a vós, Espíritos benfazejos dessa casa de amor. Mais um dia de lutas, mais um dia de aprendizados. Muito te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Muito te agradecemos, benfeitores, vos agradecemos, benfeitores amados, pela proteção e o amparo de nos conduzir até aqui da manhã de hoje. Pedimos vosso concurso, que os benfeitores dessa casa, nosso amado professor José Jorge, nosso altivo, querido, amado também, professor Allan Kardec, professor Leon Denis, nosso querido também o Espírito Luiz, que possam todos nos intuir, para que aqui possamos ser instrumentos úteis à divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja então em nome de Deus, em nome do amor, em teu nome, Senhor Jesus, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente já falou, né, tem muitas pessoas, muitas casas, e até muitas pessoas mesmo que fazem um estudo individual do Evangelho, segundo o Espiritismo, e pulam essa parte da introdução, vão direto lá. O que acontece? Quando chega em certas passagens, como está dizendo aqui, né,
parece que não vai fazer sentido, porque a gente não sabe o contexto histórico, a gente não conhece os personagens, o que era o samaritano, porque que ele fazia aquilo, né? Então, por isso que é importante sempre a gente ler a introdução dos livros. A mesma coisa no livro dos Espíritos. Tem pessoa que vai direto para a primeira pergunta. A introdução é importantíssima. Então, a gente precisa estudar e precisa ficar sabendo ali. E está sempre voltando, né? Quando a gente vê aqui, a gente está sempre voltando para a gente ver, tirar as dúvidas. Por isso que é importante o estudo contínuo. Então, nossa companheira já leu ali, né? Então, por que Kardec colocou isso aqui? Para que a gente possa compreender melhor algumas passagens do Evangelho. Então, a gente vai ver aqui, agora vai falar sobre os povos. Leia aí para a gente, fazendo um favor. Samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sobre o Império Romano a capital da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos. E para agradar a Augusto, deu a ela o nome de Augusta em segredo Sebaste. Em grego, né? Então, esse cisma Isso, em grego. A gente confunde mesmo. Então, essa questão essa separação das tribos de Israel, né? Ele está dizendo aqui, né? Após a morte do rei Salomão, houve a divisão política e religiosa das tribos de Israel, né? Das tribos. E o fim da monarquia, né? Salomão era, na época, o rei ali que dominava tudo. Aí essas 10 tribos, né, tem os nomes dos filhos de Abraão. Aí foi cada uma e 2 que depois vão ter mais 2, né? Vão ser as total das 12 tribos de Israel, mas lá na frente, né? Mas o que é importante? Por que Kardec está colocando isso? Porque ele vai falar, né, a parábola lá do próximo, né, do samaritano, né? Então a gente vê aí que ele está falando ali, né? Onde que era, ele está situando ali, né? Agora continua falar dos samaritanos. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da separação, perturbou-se entre os 2 povos, que abandonaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, isto é, contrários à doutrina estabelecida, e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das 2 nações tinha por único princípio a divergência de opiniões religiosas
ainda que suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Termina aí só esse parágrafo, que é só a formação mesmo. Atualmente, ainda se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nabulos e Jafa. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre eles. Obrigada, Dilane. Então a gente vê o quê? Como é que eram os samaritanos, né? Depois que teve essa divisão das 10 tribos de Israel e tudo mais, eles entraram aí numa disputa, numa briga com o quê? Os reis de Judá, né? Daí que veio, né? Das tribos de Judá, de Benjamim, aí que veio essa expressão judeu, povo judeu. E aí, o que aconteceu? Eles, como eles viviam sempre em guerra, lembra que o templo era sempre lá em Jerusalém, todo mundo tinha que ir a Jerusalém para adorar lá o Senhor, o Deus, né? Porque na época que eles não tinham ainda, Jesus ainda não tinha vindo, e mesmo após a vinda de Jesus, também eles não reconheceram Jesus como Messias. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e construíram na cidade de Samaria mesmo um templo para eles adorarem o Senhor. E eles também eram muito rigorosos, eles só aceitavam o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Aqui na doutrina espírita, a gente chama Pentateuco os 5 livros de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. A gente chama isso. Mas o Pentateuco, no sentido bíblico, está até aqui, o item 10. É Pentateuco, os 5 livros de Moisés. São aqueles 5 livros do Antigo Testamento. Então, está na Bíblia, naquela parte do Antigo Testamento, né? Está aqui escrito ali, escritos em hebreu arcaico, são os primeiros livros da Bíblia. Então, é o Gênese, que narra a criação do universo e do gênero humano, até a formação do povo de Israel, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômios. Então, são esses 5. Os que vieram depois, eles não aceitam. Então, eles criaram com esse comportamento ainda mais separação com relação aos outros ali da época, né? Então eles eram considerados como os protestantes. Por quê? O antagonismo das duas nações tinham por único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças estivessem na mesma origem. Quer dizer, todos acreditavam no mesmo Deus, o Deus de Moisés, só que eles tinham aí as suas rusgas, as suas brigas, né? Hoje em dia, como ainda existe, né? Na região aí que eles chamam de Levante, que é uma parte dos países da costa oriental do mar Mediterrâneo. Às vezes a gente vê, hoje em dia com as redes sociais, a gente vê bem fácil a gente achar, né? Tem até alguns canais que falam, que mostram, né, como é que é essa religião e tudo mais, e realmente eles são ainda bem tradicionalistas, vamos dizer assim, né? Ainda são muito apegados àquela questão. Então, eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus. E até hoje em dia, só celebram casamento entre eles. Eles só casam entre eles. Eles não casam com alguém de religião de fora. Então, eles têm ainda muito isso. Vamos lá, Dilane? Continua, por favor. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não? Não. Nazarenos. Na antiga lei, este era o nome dado aos judeus, que faziam voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida, ou por algum tempo. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da sua cabeleira. E eu acho que eu era um desses, hein? Você era? Sansão, Samuel. Sansão, Samuel. João Batista eram nazarenos.
Mais tarde, os judeus deram esse nome aos cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Eles não gostavam de bebida, né? Não, os nazarenos não. Não bebiam, eles eram muito rígidos, assim, também nessa coisa de... né? Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais eles adotaram certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no 4º século. Então, eles estão dizendo aqui, né? Nazareno. Nazareno era um nome dado aos judeus que faziam um voto, quer dizer, eles faziam aquele compromisso de se conservar em pureza perfeita por toda a vida ou durante algum tempo. Então, eles preservavam a castidade, né? Eles não bebiam de maneira nenhuma e conservavam os cabelos grandes, né? Então, ele deu exemplo aí, Sansão. Aí aqui embaixo está dizendo, quem foi Sansão? Foi juiz dos hebreus. Diz a lenda que a força descomunal que ele possuía era devida aos seus longos cabelos, e que Dalila, uma cortesã, para poder entregá-lo aos seus inimigos, sem que Sansão tivesse meios de defesa, cortou sua cabeleira enquanto ele estava dormindo. Lembrando bem que isso aqui é uma lenda, a gente não tem comprovação de fato histórico com relação a isso, tá? Aí depois ele diz Samuel. Quem era Samuel? Samuel era profeta e juiz de Israel, né? E João Batista, que a gente já conhece, né? Que é o João Batista que precedeu a Jesus, que faz aquela questão do batismo, né? Chamado de precursor, filho de Zacarias e Isabel, é primo de Jesus, né? Batizou Jesus e designou-o como Messias. Foi decapitado a mando de Herodes Antipas no ano de 28 ou 29 depois de Cristo. Então, todos esses eram nazarenos. Por quê? Lembram lá que João Batista, até Newton já falou várias vezes, ele vivia na natureza, ele se alimentava de gafanhotos, de frutas, dessas coisas. Então, ele vivia muito essa vida bem afastado do mundo, vamos dizer assim, né? Mais tarde, os judeus deram esse nome aos cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então, inicialmente, era só um tipo de um, vamos dizer assim, como se fosse uma seita dentro dos judeus, em que conservava essas características que a gente já leu. Preservava a castidade, não bebiam, tinham cabelos compridos. Só que depois, né, talvez até pelo fato de Jesus também ser assim, né, de não preservar a castidade, de não beber, de não viver o mundo, ter os cabelos compridos, eles começaram a chamar todo o seguidor do Cristo de nazareno, né? Inclusive, muitas vezes, em muitas passagens, né, até os deboches dos servidores do mal, nazareno, profeta nazareno. Então, chamam Jesus assim. Esse nome também foi de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas. Então, o que acontecia? Esses ebionitas eram partidários de uma seita que reconhecia Jesus como Messias, só que negavam a divindade. Diziam que Jesus era uma pessoa comum e pretendiam que só os pobres seriam salvos. Parece até que algumas pessoas hoje em dia estão reencarnadas aqui, né, Gil? Não parece? Sim. Que tem muita gente que pega o evangelho do Cristo e torce? Jesus, em momento nenhum, falou que só pobre seria salvo. Jesus é, sim, o Filho do Deus vivo. Jesus é, sim, um Espírito puro que veio naquela época para auxiliar-nos, né, a evolução do nosso planeta Terra, e está sempre conosco, né? Essa história, Jesus vai voltar. Jesus nunca nos abandonou. Jesus sempre está conosco, porque Ele é o governador do planeta Terra, né? Então, não tem nada fora do lugar, não é proibido ser rico. Agora, qual o uso que a gente vai fazer dessa riqueza? Porque não adianta nada também, eu vou dar tudo para os pobres, vou me internar num convento,
E aí, o que eu estou fazendo de bom, né, para as pessoas, para mim mesmo, né, o trabalho no bem que a gente sempre chama sempre atenção, que vai ser aí o remédio para a nossa alma. Hoje, nós temos aqui as reuniões públicas de 3 e de 7 horas, sobre o Evangelho também, só que a palestra não pode perguntar, nas aulas pode perguntar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Se quiserem, pode perguntar. Fala. Mas é da vida. A gente lembra, né, o companheiro está falando de família, né? A gente, na questão da família, né, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas semelhanças. Então, a gente vai reencarnar naquele meio em que a gente precisa consertar algumas coisas. Não estou dizendo que, fulano é ruim, você é ruim. A gente sabe que tem pessoas na nossa que reencarnam como nós. O que acontece no planejamento reencarnatório, né? A gente vê muito bem lá naquele livro, né, dos Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, que estava sendo toda planejada, mas quando o espírito do Segismundo ia se aproximar lá do pai, o pai lembrava que ele tinha assassinado o pai em outra encarnação, então não aceitava, e aí não conseguia ser feita ali a aproximação do espírito para reencarnar. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, né, nós espíritos ainda imperfeitos, mas não tão atrasados, assim, somos atrasados, somos, mas tem aqueles mais inferiorizados. Então, as encarnações planejadas são de espíritos aí, medianos, né, que a gente é imperfeito, mas espíritos assim, muito atrasados, muitas vezes nem tem um planejamento. É aquele automatismo biológico que o Dr. Hermes explica bem no livro Instruções dos Espíritos, falando sobre a reencarnação. Mas, de maneira geral, a gente vai reencarnar próximo àquelas pessoas que a gente precisa consertar. O que acontece? O amor atrai, mas o ódio também atrai. Então, né, a gente vê as instruções dos Espíritos sempre ao longo dos nossos estudos, e Jesus sempre falou que o amor liberta e o ódio algema. Então, preste atenção, às vezes a gente tem alguma pessoa que faz mal para a gente fica, mas fulano fez isso. Aí fica o dia inteiro, né? Fulano fez aquilo. Porque isso. Porque aquilo. Então, passa, o dia tem 24 horas, passa lá, sei lá, 20 horas, 18 horas do dia pensando no inimigo, na pessoa que fez mal. E aí nem pensa, às vezes, no amigo, no amor, no filho. Então, vai fazendo uma sintonia, vai se algemando aquela criatura, e se não resolver nessa encarnação, vai reencarnar junto. Por quê? Porque a mente está ligada àquela ali. Porque o ódio é um sentimento de energia, né? O amor e o ódio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Até tem palestrante que fala, quer se livrar, entre aspas, da pessoa, ama, liberta. Porque se você odiar, você vai vir preso à pessoa. Então, como eu estou te falando, às vezes reencarnam na mesma família esses espíritos que precisam se acertar. Mas o que acontece? Antes de reencarnar, muitas vezes é feito um planejamento. Então você vai vir como minha mãe, eu vou vir... E tudo bonitinho. Só que quando... já te perdoei, você já me perdoou, então vamos reencarnar todo mundo junto, que é a nossa prova também, né? Só que quando reencarna, tem o quê? O esquecimento do passado, que a gente vai estudar lá no capítulo 5º, se eu não me engano, no item 11. Esquecimento do passado. Então, o que começa a preponderar? O que começa a ser mais forte? Aquelas lembranças negativas. Então, o que acontece? Vamos supor, reencarno junto com a Dilane aqui. Aí, muito que bem, muito legal, daqui a pouco eu começo a me lembrar que ela roubou meu namorado em outra encarnação. Brincadeira, tá, gente? Que a Dilane não é nada disso. Aí eu vou ficar com raiva dela. Aí eu vou olhar para a Dilane, chego aqui no centro espírita, olho para ela e falo, não gosto daquela mulher. Aí não gosto daquele cara. Então, são aí que surgem essas simpatias e antipatias terrenas. A gente tem que ter muito cuidado. Claro que Jesus não diz, não amai os vossos inimigos, que a gente tem que ter o mesmo amor que a gente tem por um amigo. Então, se esse inimigo não está dentro da nossa casa, está fora, eu não vou pegar e vou botar na minha casa, porque Jesus falou que eu tenho que amar os inimigos. Não é assim. O que é esse amar? É você não ter no seu coração
o sentimento de ódio. Porque, como eu falei, até por uma questão de preservação, gente, o ódio ele vai te amarrar a pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem aquela pessoa que a gente não se dá bem? Se for dentro da família, fica mais difícil, porque a gente vai ter que lidar com aquela situação. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, nos que não couber, vamos cumprir os nossos deveres, porque, né, não dá para sair. Quando é uma pessoa de fora, fica mais fácil porque não está naquela convivência obrigatória diária. Mas da mesma forma, vamos colocar o nomezinho da pessoa na irradiação ali. Ah, mas poxa, eu vou rezar para o meu inimigo? Sim. Lá no final, nas preces do Evangelho, tem as preces pelos nossos inimigos. Por quê, gente? Porque enquanto a gente tiver qualquer tipo de sensação, de sentimento de animosidade, de contra, e aquela pessoa também, o que vai acontecer? Os nossos inimigos também do passado, os inimigos desencarnados, vão estar ali potencializando, fazendo com que a gente brigue. Aí, como eu falei, a gente passa mais tempo pensando naquela pessoa que nos traz sentimentos negativos, que traz ódio, que traz coisas ruins. Aí eu já acordo com, hoje eu vou encontrar com aquela fulana lá, com aquele fulano. Tá entendendo? Aí já cria uma nuvenzinha. Lembra da história em quadrinho? Já viram aquelas historinhas? Que tem? Não cresce aquela nuvenzinha? Aquilo ali é verdade, gente. É pura verdade. É o pensamento. O pensamento é matéria, é energia. A gente estuda no livro dos Espíritos, ali na segunda parte. Né? Se os Espíritos veem o nosso pensamento, veem. Os Espíritos influenciam no nosso pensamento, 4, 5, 9, muito mais do que imaginais. De ordinário ou comumente, são eles que vos dirigem. Então, se eu acordo assim, ai, puxa vida, eu vou ter que trabalhar, encontrar com aquele chefe. Quem vai ficar perto de mim, gente? Altivo, doutor Hermo, né? Eles vão estar ali observando de longe, quando a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa sintonia. Por isso que eles falam, peçam, peçam. Eles precisam que a gente peça, que a gente adore. Não, a lei de adoração não é para Deus, é para nós. Por quê? Porque nós vamos nos colocar numa posição maior. Vamos desfocar daquela situação, daquele sentimento negativo. Vamos começar o dia abrindo o olho e agradecendo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez eu estar num corpo físico. Muito obrigada por eu ter 2 braços, 2 pernas, enquanto muitos irmãos estão aí sem poder andar. Por eu ouvir, por eu ter um trabalho onde eu posso ganhar meu pão honestamente. Faz uma prece para que tudo dê bem, para que eu consiga chegar bem no trabalho, para que lá, né, se desanuvie, quer dizer, tira aquela sensação negativa. Quando a pessoa te olhar, que você sabe que aquela pessoa está te olhando com raiva, você na mesma hora sintoniza, se liga com os guias aqui da casa, ou mesmo com Jesus, fala, Senhor, abençoa essa pessoa, para que ela siga no caminho do bem. Por quê, gente? Porque enquanto houver qualquer sentimento de animosidade, de ódio no nosso coração, a gente vai estar presa àquela pessoa. Ah, mas a pessoa não quer, a pessoa é isso. Realmente, ai, deixa, o problema dela com a lei de Deus. Qual é o meu problema com a lei de Deus? É eu não ter esse sentimento de ódio dentro de mim. Né? Quer falar alguma coisa, Dilane? Não, tá bom. Então, vamos seguir agora nos publicanos. Publicanos. Assim eram chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os ricos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que, muitas vezes, eles adquiriam, e que, para muitos deles, eram o produto de cobranças
e de benefícios escandalosos. Então, eram assim chamados os publicanos. Na Roma antiga, eram pessoas que eram encarregadas de cobrar os impostos. Porque, por exemplo, lá na Roma, o imperador, todos os cidadãos tinham, né, que pagar um certo imposto. Aí, o que acontecia? Tinha muitas pessoas que não podiam pagar e não pagavam. Então, o império designava algumas pessoas, o imperador, para irem fazer essa cobrança. Mas era uma coisa até arriscada em algumas coisas, porque tinham pessoas que não queriam pagar, que lutavam, que guerreavam. Então, por conta disso, o que Roma falava? Vamos supor, a pessoa devia... olha, fulano de tal, vamos supor, Gabriel está me devendo R$500 de imposto. Ele está me devendo R$500, então eu quero que você traga os R$500. O que você conseguir por fora, fica a teu cargo. O que os publicanos faziam? Eles chegavam lá, cobravam 1.000. 500, vamos supor, né? Às vezes 800, às vezes 1.000, às vezes até mais, dependendo de cada um. Então, o que ele fazia? Cobravam 1.000, faziam o cara pagar. Iam atrás, perseguiam, muitas vezes ameaçavam. Aí, o que acontecia? Aqueles 500, chegava lá e pagava para o imperador, os outros 500 ficavam para ele. Entendeu? Então, isso na época de Kardec, como Kardec estava colocando aqui, semelhantes aos cobradores de impostos gerais aos contratantes do antigo regime da França. Lembrando que a doutrina espírita nasceu na França e que foi escrito a partir de 1857. Começou a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, aqui o Evangelho em 1864. Então, ainda tinha em algumas regiões, mas hoje em dia, acredito que não tenha mais, porque mudou totalmente o regime de cobrança. A gente hoje paga o imposto através lá da questão do governo. Se é justo ou não, como Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que acontecia? Como muitas vezes eles tinham os benefícios escandalosos, como eu falei, uma cobrança de 100%, né? E para cobrar, eles se utilizavam de meios até violentos, a população se tomava de ódio deles, é óbvio. Então, eles eram muito mal vistos. Lá, quando a gente tem a passagem de Jesus, né, em que Zaqueu era um publicano, era o quê? Esse cobrador de imposto. Só que Zaqueu, diferentemente de outros, já estava no ponto de conhecer Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus e se interessou. Quem será esse? E quando soube que Jesus ia estar lá, ia dar, né, falar, ele estava ali, ele seguiu, e ele não só seguiu, ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, e ele queria ver, porque tinha muita gente, né, aquela cabeçada toda ali. Ele subiu, então ele fez o esforço, ele subiu, ele se elevou para olhar Jesus. Porque ele sabia que tinha alguma coisa diferente. Aí o que Jesus fala? Zaqueu, desce daí, hoje à noite eu vou jantar na sua casa. E ele ficou maravilhado com aquilo. E as pessoas, os fariseus, os saduceus, que estavam ali acompanhando, né? Mas, poxa, Jesus vai jantar, vai comer com um publicano, né? Aí, era uma pessoa, aí Jesus queria. E aí Jesus foi na casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu recebeu Jesus, né, com todas as honras e disse, Senhor, né, se eu prejudiquei alguém, eu devolverei em até 4 vezes, quer dizer, tudo que ele tirou além do que ele deveria, ele falou que devolveria até 4 vezes e vou dividir a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Observe que ele vai dividir a metade dos bens dele, porque a outra metade era para a família dele, gente. E darei aos pobres. E o que Jesus fala? Hoje nessa casa entrou a salvação. Então, essa história de que, mas Jesus, como está falando aqui naqueles ebionitas, tem gente que fica dizendo, Jesus só gosta de pobre, Jesus ama todos. Jesus não tem problema roubar. Não, o que é isso? Não tem problema roubar celular, não, até R$1.200, o cara vai roubar para beber uma cerveja. Claro que tem problema sim. Porque Jesus andava com ladrão e com prostituta. Não. Jesus acolhia os publicanos, os ladrões, acolhia, recebia. A partir do momento que aquela criatura passava a andar com Cristo, ela não mais seguia naquela vida de erro. Porque era impossível andar com Cristo e continuar com a vida de erro.
Então, aquelas pessoas que seguiam Jesus eram ex-prostitutas, como Madalena, eram ex-publicanos, como Zaqueu, que depois, a gente vê aí, e eram ex-criminosos. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estudar para a gente poder entender. Jesus acolhe aquele, como está lá em Ezequiel, se eu não me engano, o Isaías, eu não lembro. Jesus não quer a morte do pecador, mas a do pecado. Então, a gente não pode pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e induzir as pessoas ao erro. Para continuar no erro. Não, tudo bem, vou para a casa espírita, mas final de semana eu mereço, Eu tenho que tomar minha cervejinha, eu tenho que falar mal da vida dos outros. O homem pega... Não, estou trabalhando, eu tenho, de secretária deu mole, eu tenho que namorar a secretária também. Mas segunda-feira está aqui no centro, ou está na igreja católica, ou está na igreja crente. Não dá mais, gente. Não dá mais para a gente seguir a Jesus, para a gente seguir o caminho do bem. A gente tem que se modificar. E é o que Jesus pede de cada um de nós, Então, toda vez que falar de publicano, no Evangelho, a gente já sabe que é esse tipo de pessoa, tá? Só que, lembrando bem, como tem a figura de Zaqueu, o Zaqueu, ele se arrependeu e seguiu a Jesus. Então, a questão do arrependimento é necessário. Então, vamos lá, Dilane? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, isso mesmo. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Algumas vezes se diz ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação a fortunas de origem duvidosa. Muito bem. Então, foi pegado esse nome, para designar outras coisas. Fulano é um publicano, então, porque ele tem o quê? Fortunas de origem duvidosa e tal, mas no fundo a gente sabe que veio dessa origem aí, Continua, Dilane. O que os judeus aceitaram com mais dificuldades durante a dominação romana, o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, chamado o Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos, de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em razão das suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações imitidas
intimidade com eles. Tivesse relações de intimidade com eles. Então, muito bem. Então, continuando aí, né? O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos, é claro. Então, lembrando lá, quando Roma conquistava para baixo, sim. Quando Roma conquistava um povo, eles tornava, antigamente era assim, tornava todo aquele povo escravo. Então, era obrigado a pagar um imposto para o Império Romano. E esse imposto, como eu falei, não era muitas vezes, a maioria das vezes não era justo, e ainda tinha esse componente das pessoas que iam cobrar, que cobravam a mais. A mais. Quando Jesus falou, dai a César o que é de César, era o justo, então tinha que pagar o imposto, e não essa cobrando. Inclusive, João Batista, quando conversou com os publicanos, ele foi questionado, ele orientou o quê? A cobrar somente o que era devido, não explorar ninguém. E esse é o nosso papel também. Muitas pessoas têm as profissões que têm que cobrar, que têm que fazer, para que cumpram o que a profissão manda. Nada por fora, nada desonesto, porque mais na frente a gente vai colher esse fruto que a gente está semeando. Então, ele falou aqui, então causou muitas revoltas, porque esse imposto era muito alto. Lá no livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, psicografia do Chico, o que acontece? Conta a história do apóstolo Paulo, né, tudo lá, o início, como é que foi a história. Lá no iniciozinho, não sei se vocês lembram, quando fala da família da Abigail, que vem ser a noiva, né, do Saulo, depois virou Paulo, a família dela, o pai dela, né, ela era órfã de mãe, o pai dela tinha uma propriedade boa que eles cultivavam, mas que como veio a dominação do Império Romano lá em Corinto, na Grécia, eles obrigaram o pai a dar pedaços da terra dele. Então, ele ficou com uma terra muito pequenininha. Então, ele cultivava e ia vender ali na cidade. Até que um dia, um dos soldados romanos ficou debochando dele, porque ele era judeu, enfim, tem toda uma situação. E ele depois, quando acontece, né, o soldado romano diz que ele desrespeitou, enfim, toda uma situação, ele se achando, né, que estava sendo perseguido, foi reclamar lá no preposto lá romano. E aí, o que aconteceu? Perdeu o resto de terra que tinha e ainda foi preso. Então, tinham esses excessos que causavam muita dificuldade, que causavam muita revolta. Aí teve um certo Judas, chamado o Gaulonita, não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas que traiu Jesus chama-se Judas Iscariotes, é outra pessoa. Que ele pregava o quê? Não vamos pagar nada. Se revoltava. Mas, claro, o Império Romano tinha muito mais poder, muito mais condição e acabou dominando, né? Então, sempre é isso. Se a gente tem que pagar, a gente vai pagar o que é cobrado. Se é justo ou não o valor que é cobrado dos impostos, nós temos que tentar modificá-los através das leis, né? E aí, por isso mesmo que os publicanos eram odiados. Então, como está dizendo aqui, os judeus distintos acreditavam que quem se comprometia com os publicanos tinham o quê? Que eram pessoas ruins, de má vida. Então, eles falam pessoas de má vida. Durante o Evangelho a gente vê muito isso, né? Querem falar alguma coisa, Dilane? Não, está ótimo. Vamos continuando lá? Viajeiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança do dinheiro de entradas nas cidades, ou seja, o pedágio. Suas funções correspondiam, mais ou menos, às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias, e recebiam a mesma reprovação que os publicanos, em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano, ligado ao de pessoas de má vida.
Esta classificação não se referia a devassos, nem a vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionarem com pessoas de bem. Então, a continuação aí, né? Também eram cobradores de impostos, só que, pelo que está sendo dito aqui, devia de ser aquele que tinha relação mais com as pessoas na cobrança. Eles eram de baixa categoria, né? Encarregados principalmente da cobrança de direito de entrada nas cidades. Então, cada cidade que já estava ali dominada pelo Império Romano, quando você ia para uma outra cidade, você tinha que pagar um imposto para poder entrar na cidade. Então, era muito imposto mesmo, né? Então, essas coisas são importantes para a gente entender certas colocações ao longo do Evangelho. Sim. Agora vem o fariseu, esse daí que é o mais interessante. Fariseu, do hebraico parash, Parash, também não sei como é que pronuncia. divisão, separação. A tradição, isso quer dizer divisão, separação. Isso. Tradição construída numa parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se transformado em antigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis. Intermináveis, né? Na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Tá bom, é só para a gente parar um pouquinho para a gente ver. Então, o fariseu, né? Fariseu é aquela parte de judeus que tinha uma parte da tradição judaica que eles invasiam várias interpretações das escrituras. O que é escrituras? É o Antigo Testamento e depois, hoje em dia, né, depois de Jesus, o Novo Testamento. Então, tudo que tinha sido escrito. Então, eles achavam que tinham que ser só para eles e davam as interpretações também que convinham a eles naquela época, né? Então, transformou muitas coisas em dogma, não pode ser questionado, isso é assim, desse jeito e pronto. Então, eles botavam que você, para ir a Deus, tinha que ser através deles, através sempre do homem, e não é verdade, a gente pode ir a Deus através de nós mesmos, do nosso coração, a gente entrar em sintonia com os nossos guias espirituais, com Jesus, não tem necessidade disso. E aí fazia aquela série de formalismo. Entre os doutores, quer dizer, entre eles ali, que eram os chamados doutores da lei, que eram aqueles fariseus que, por exemplo, o Paulo de Tarso, na época Saulo, ele era o chamado de um doutor da lei, porque ele havia estudado, ele era fariseu, filho de fariseus. Isso era uma tradição muito antiga que estudava as escrituras, cumpria e vivia. No caso de Saulo, ele tinha uma moral muito, muito elevada, porque ele realmente vivia de acordo com as tradições. Ele era casto, ele não tinha namorada nenhuma, porque ele ia se casar com a mulher que ele amasse, que fosse também, que seguisse os preceitos aí da lei de Moisés. Enfim, ele cumpria a lei de Moisés à risca, tá? E aí, o que acontecia muitas vezes entre esses chamados doutores da lei, eles acabavam discutindo aquela questão de ego, né? Então a gente vê muitos fariseus reencarnados hoje em dia, até dentro da doutrina espírita, que querem discutir quem sabe mais isso e perdem tempo com o quê? Com a forma, discussões intermináveis. Ah, isso foi assim, isso foi assado, isso aconteceu assim, isso aconteceu assado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser um fariseu moderno, em que a gente pega, a gente sabe questões dos livros dos espíritos
todas. O Evangelho a gente sabe citar, Novo Testamento, Antigo Testamento, e não cumpre nada. Ou então quer elevar o padrão do ensino, né, como se fosse uma coisa assim, para os escolhidos. Porque o nosso objetivo aqui, né, a gente que está servindo como instrumento dos benfeitores, porque nós mesmos não sabemos nada, a gente estuda para quê? Para que os benfeitores tenham material para ir intuindo que a gente compreenda, para tornar a palavra de Jesus acessível a todas as pessoas. Entendeu? É interessante saber, sim, é importante saber qual era o contexto histórico da época e pá. São coisas interessantes, mas o que adianta eu me ater somente à forma? Então, uma reflexão para nós espíritas: será que eu não estou sendo um fariseu moderno? Será que eu estou me preocupando muito com muitas simples questões de palavras ou de formas para ficar discutindo, né? E ele está colocando aqui, né, as sutilezas da escolástica. O que é a escolástica? É o estudo da filosofia da Idade Média. Então, eles perdiam o tempo, vamos dizer assim, porque passavam horas e horas e horas preso à forma e ao conteúdo e não cumpriam, né? Como Jesus sempre se referia aos fariseus, são sepulcros, brancos por fora e podres por dentro. Então, há um alerta no nosso estudo para a gente mesmo, para a gente perceber: será que eu estou sendo fariseu moderno? É uma reflexão. Quer falar, Dilane? Não, tá bom. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade. E como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Então, que se aturavam, né? Formavam seitas, né? E tinham raiva uma da outra, assim, né? Faziam, né, cordialmente. Tudo bem, como tem pessoas hoje em dia, né? Tudo bem, mas por dentro... tem pessoas hoje em dia que é demais. Né? É difícil de lidar, porque quer impor, a coisa não pode, você tá falando, a pessoa não escuta. Talvez é esse povo aí. É esse povo reencarnado. Ou você tem dúvida? Meu Deus. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remota a um ano 1180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Hircano, soberano pontífice, o rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Então, o que ele está colocando ali? Está falando mais especificamente de como eram essas seitas, que o mais influente, mais famoso, é como se fosse o pai ali, teve por chefe Hillel. Então, um doutor judeu nascido na Babilônia. Esse Hillel aí é o bisavô do Gamaliel. Quem era Gamaliel? Também era um doutor judeu, né? Era muito importante, que foi quem ensinou
toda essa parte da lei judaica para o nosso Saulo, né, que é o nosso Paulo de Tarso. Então, ele era muito conceituado. Só que o Gamaliel, ele estudou isso tudo, mas depois que, quando uma vez, até o próprio Saulo leva ele para conhecer a casa do caminho, porque ele teve denúncias de que lá estavam falando de Jesus, que tinha um pessoal que seguia Jesus, eles foram lá como se fosse para observar e punir. Só que chegando lá, quando o Gamaliel conhece, vê o trabalho que é realizado, de auxílio, começa a ver que os apóstolos estavam ali para recolher os mendigos, auxiliar, então ele já começa a ter uma mudança de pensamento interior dele, né? Mas, até por isso que ele se afasta também, porque já estava com idade, e diz que se afasta lá meu Deus, como é que é o nome? Da sinagoga, né? Então o que ele compararia? O pontífice é como se fosse um papa, entre aspas, né? Vamos dizer assim, esse Léo aí. Então, o que é importante a gente ver disso, né? Como eu falei, trazendo para a nossa vida agora. O que a gente está fazendo com todo o aprendizado que a gente está recebendo? A gente está achando que eu sei muito, mas o que eu estou fazendo com esse saber, né? Sócrates, que a gente vai ver lá quando a gente vê sobre os filósofos, né? O que Sócrates dizia? Sábio é aquele que nada sabe. Está pregando que tem que ser burro? Não. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe nada. Não sabe nada. Que a gente precisa estar sempre aprendendo. Por isso, a casa, os guias espirituais e também a direção material exige, recomenda, estudo sempre, estudo contínuo, porque a gente está sempre em aprendizado, sempre descobrindo novas coisas, né? Quer parar por aqui ou quer terminar o fariseu? Termina o fariseu? Logo o fariseu, então termina. Né? Então leia aí direto, que agora é só... Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoso de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles simulavam uma grande veridade de princípios, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa. Escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subirem na vida que o objeto de uma fé sincera. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes
dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Então, muito bem. Então, a gente vai acabar por aqui por conta da nossa hora, mas semana que vem a gente volta um pouquinho para a gente ver aqui no que é muito importante. Então, marca aí, Tiago, a página 36, no último parágrafo. Os fariseus tinham uma parte ativa. É os escribas, vou começar ali. Mas vai começar nos escribas, mas a gente dá uma volta um pouquinho só nessa questão do fariseu, para a gente ler novamente, entendeu? Porque é muito importante, muito importante. Então, faz a nossa prece, Dilane, por favor. Agradecemos a Jesus a essa oportunidade de estudos do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Kardec, a sua amada esposa. Agradecemos a espiritualidade guia dessa casa, a Dona Lurdinha, ao Sou Altivo. Agradecemos os nossos guias, que nos ajuda a entender o Evangelho de Jesus. Pedimos entendimento para todos, para os ouvintes. Pedimos discernimento da palavra de Jesus deixada para nós. Pedimos não só para os encarnados, mas para os desencarnados. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, e damos por encerrado o estudo do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.